introdução ao livro de Daniel, nós vamos ver um pouco da sua estrutura. Vamos aprender a dividir o livro de Daniel. Daniel, ele tem 12 capítulos que nós, para o melhor entendimento, vamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo de número 6, é a parte histórica. A segunda parte, do capítulo 7 ao capítulo 12, é a parte profética. Este livro está escrito em duas línguas. O capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo de número 3 está em hebraico e vai do capítulo 2, versículo 4 até o último versículo do capítulo 7, de 2:4 ao capítulo 7, versículo 28, está em aramaico. Você vai ver que está em síriaco. É a língua dos caldeus. Era uma língua que era ensinada a todos os filhos dos príncipes que eram levados cativos para a Babilônia. Nós vamos então ter do capítulo 1 ao 6 a parte histórica, não que ela não contenha profecias. A parte histórica é importante para mostrar o tempo de Israel no cativeiro, o porquê que está acontecendo isso. Também vamos mostrar a história de Daniel, dos seus amigos, e dentro desta história haverá particularidades em profecias. Daniel, ele vai ser dividido então em a primeira parte histórica, a segunda parte profética. Nós temos 12 capítulos. No capítulo de número 1, nós iremos aprender sobre a educação que Daniel e os seus amigos vão receber na corte de Nabucodonosor. Eles vão passar por um processo de aprendizagem para se apresentarem diante do rei ou para servir no palácio, conforme fosse a necessidade da Babilônia. No capítulo de número 2, quem ama escatologia, quem gosta de escatologia, que significa o estudo dos últimos tempos, é uma base escatológica, porque no capítulo de número 2 vai ser ali um sonho que o rei Nabucodonosor tem. Ele esquece o sonho e ninguém pôde interpretar. Então Daniel ora com seus amigos e Deus revela a ele este sonho. A estátua que nós vamos ver aqui é uma estátua dividida em algumas partes. Nós iremos estudar depois capítulo por capítulo, e essa estátua ela vai se referir a reinos futuros. No capítulo de número 3, nós iremos aprender sobre a estátua de ouro. No capítulo 2, Daniel vai dizer que era a cabeça de ouro que Nabucodonosor era. Somente a cabeça, depois o reinado passaria. Mas no capítulo 3, Daniel ele vai enxergar ali que Nabucodonosor vai fazer a estátua inteira de ouro. E onde estava Daniel no capítulo 3? Que ele não foi jogado na fornalha junto com seus 3 amigos. No capítulo de número 4, o rei vai ter um sonho de uma grande árvore. Uma árvore que cresceu, mas depois foi derribada. Mas o tronco e as suas raízes deixou na terra. Vocês vão ver em Nabucodonosor tendo a licantropia, metade homem, metade animal. Uma outra curiosidade é que no capítulo de número 5,
nós temos o rei Belsazar. É muito notório os irmãos que pregam e dizem que Daniel foi trocado o seu nome para Belsazar. É Beltesazar, o nome de Daniel, da qual foi trocado. Belsazar era o nome, tá, do sucessor do trono de Nabucodonosor. Nós vamos ter uma outra curiosidade, é que o livro de Daniel não está escrito em ordem cronológica. No capítulo 5, no versículo 1, você vai encontrar o rei Belsazar. Depois, no capítulo 6, você vai ver Dário. No capítulo 7, no primeiro ano de Belsazar. No capítulo 8, no terceiro ano do reinado de Belsazar. Então, o capítulo 7 e o capítulo 8 provavelmente está antes do capítulo de número 6, porque no capítulo de número 6 você já vai ver ali o rei Dário, tá bom? Então, ele não está em ordem cronológica. O capítulo de número 6, nós vamos ver Daniel na cova dos leões, tá bom? O 5, nós vamos ver ali a mão que escreveu na parede, tá? Você vai ver Jesus lá na frente dizendo que o Espírito Santo é o dedo de Deus, e esse dedo de Deus escreve na parede, e Daniel dá a interpretação. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões. No capítulo de número 7, nós vamos ter 4 animais simbólicos. Nós vamos ter o leão com asas de águia, nós vamos ter o urso, que tinha 3 costelas na sua boca, nós vamos ter um leopardo, que tinha 4 asas de ave e também nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças. E depois ele vai ver o 4º animal, que era terrível, espantoso, dente de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava os pés, pisava aos seus pés o que sobejava, e tinha 10 pontas, e apareceu 10 pontas naquele animal, ou 10 chifres, 10 pontas, e dessa outra ponta saiu uma ponta menor. Então nós vamos ver o que significa esses 4 animais, ligado à estátua. No capítulo de número 8, nós vamos ver ali dois animais. Nós vamos ver a visão de um carneiro e de um bode. E nós vamos ver ali uma curiosidade no capítulo 8, versículo 14, acerca das 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Nós vamos entender isso também. Vamos então no capítulo 8 dizer acerca do carneiro e do bode e a sua interpretação, o que significa isso. No capítulo de número 9, Daniel ele vai orar a Deus porque ele está lendo Jeremias. E lendo Jeremias ele não entende aquilo, ele não se conforma. E ele vai dirigir a sua oração ao Senhor buscando um jejum, vai na cinza e põe o pano de saco na sua cabeça e vai orar, para Deus revelar a ele. Então a Daniel é revelado, vocês vão ver as 70 semanas, vamos falar um pouco acerca do anticristo, acerca da grande tribulação. No capítulo de número 10, é um anúncio dos anjos, do anjo Gabriel a Daniel acerca dos últimos dias. E Daniel vai ter uma visão de Cristo glorificado. Ele vai entrar na dimensão da eternidade. E assim como no Apocalipse João viu Cristo glorificado, Daniel também o vê. Nós vamos ter no capítulo 11 o reino, aqui o Império Medo-Persa, que será destruído pelo rei da Grécia. E esse império será destruído e dividido em 4 partes.
A gente sabe que esse império grego era de Alexandre o Grande e ele não tinha herdeiro, então foi dividido para 4 homens da sua confiança. Nós vamos estudar isso no capítulo de número 11. E no capítulo de número 12, nós vamos ver os últimos tempos. E no caso aqui, palavras seladas que iriam acontecer. Interessante é que o Daniel capítulo 12, o versículo 3, vai dizer assim: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então nós iremos apresentar Daniel, os seus 12 capítulos, e entender um pouco acerca do momento desse cativeiro que eles estavam passando e entender a escatologia. Daniel é considerado como um apocalipse do Antigo Testamento nesse livro.